Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos ter mais uma aula de Química Orgânica e na aula de hoje nós iremos falar sobre as reações dos ácidos carboxílicos. Algumas nós já conhecemos, já trabalhamos e outras vamos conhecer agora no decorrer da aula, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma revisãozinha, né? O que é um ácido carboxílico? O ácido carboxílico é aquela função orgânica que apresenta na ponta da cadeia, ou seja, ligado a um carbono primário, o grupo funcional carboxila, né? Aqui, ó, C-O-O-H. Isso é característico, né? Ó, tá aqui, ó, a carboxila, né? C-O-O-H. Todo e qualquer composto orgânico que tem na ponta da cadeia esse grupo carboxila é classificado, né, como um ácido carboxílico. Só relembrando aí, como é que damos nome para esse ácido carboxílico? A palavra ácido, prefixo indicativo do número de carbonos, que é aquele met, et, prop, but, e assim sucessivamente. O tipo de ligação entre os carbonos, se é simples, dupla ou tripla, é a terminação oico, né? Esses ácidos carboxílicos, pessoal, são de extrema importância aí no nosso dia a dia, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o ácido benzoico, ele é muito utilizado como conservante na indústria alimentícia, né? O ácido oxálico, que é um ácido dicarboxílico, ele é encontrado no tomate, né? Então, quando a gente faz um molho ao sugo, esse molho tem bastante ácido oxálico. E o famoso comprimido AAS, né? Ácido acetil salicílico. São exemplos aí de ácidos carboxílicos que estão presentes no nosso dia a dia. Mas não é só nesses pequenos exemplos que encontramos os ácidos carboxílicos. Nós podemos encontramos os ácidos carboxílicos também nos lipídios, ou seja, nos óleos e nas gorduras, tá? E quando esses ácidos carboxílicos estão presentes nos óleos ou nas gorduras, né? Eles são chamados de ácidos graxos. Graxos justamente por causa daquela textura de óleo, de gordura, né? Que parece uma graxa, tá? E aí, eles passam a ser chamados de ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão ser ácidos carboxílicos, que apresentam a função carboxila, mas esses ácidos carboxílicos têm mais de 12 carbonos na sua estrutura, tá bom? E esses ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Quando a gente tem um ácido, como é que a gente identifica um ácido graxo saturado? Usando esta equação aqui geral, tá? CN, onde N é o número de carbonos, H2N mais 1, e olha aqui, ó, no final, a função carboxila, né? C-OH. Só lembrando que se é um ácido graxo, ele vai ter mais de 12 carbonos na sua estrutura, tá? E onde eu encontro? Nos lipídios, ou seja, ou nos óleos ou nas gorduras,
tá? É ali que a gente encontra um ácido graxo. Mas sempre lembrando que esse ácido graxo é um ácido carboxílico. Quando nós tivermos ácidos graxos insaturados, se esse ácido graxo tiver uma insaturação, aí, né, ou seja, uma dupla ligação, a fórmula geral fica CN, N é o número de carbonos, H duas vezes o número de carbonos, menos 1, né? E grupo carboxila no final. Aqui, pessoal, só falando uma coisa. Já ouviram falar em gordura trans, não é? Então, a gordura trans vem de um ácido graxo insaturado. Porque lembra, para ter isomeria cis-trans, eu tenho que ter ligação dupla entre os carbonos para que essa molécula gire do cis para o trans, tá? Então, para ser uma gordura trans, eu tenho que ter um ácido graxo insaturado, tá? Agora, meu ácido graxo pode apresentar mais ligações, né? Duplas. Se for duas duplas, CN, H2N, menos 3. E assim sucessivamente. Se for três duplas, CnH2n menos 5. Vai aumentando de 2 em 2 em uma progressão, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a acidez na química orgânica, pessoal. Porque não são só os ácidos carboxílicos que são considerados os ácidos da química orgânica, né? Dentre os ácidos carboxílicos, né, nós podemos aí ter ácidos carboxílicos que, além da carboxila, apresentem um halogênio na sua estrutura. E aí nós teremos uma função mista. Só que lembrando que a função prioritária é a função de ácido carboxílico. No entanto, quanto mais halogênios esse ácido carboxílico tiver na sua estrutura, mais ácido ele será. Ele terá um pH menor, tá? Agora, quais são os outros compostos que são ácidos na química orgânica? O álcool, né? A água, que é um solvente universal, e o fenol, e o próprio ácido carboxílico, né? O álcool é considerado um ácido de menor acidez do que a água, que tem menor acidez do que o fenol, e que tem menor acidez que o ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é o ácido mais forte da química orgânica, seguido do fenol, ok? No laboratório, como é que nós podemos diferenciar uma solução de ácido carboxílico de uma solução de fenol? Usando bicarbonato de sódio. Por quê? O ácido carboxílico com bicarbonato de sódio ocorre reação química, ocorre liberação de gás carbônico, água e a formação de um sal orgânico. O fenol não ocorre reação química com bicarbonato de sódio, tá? Assim como o álcool também não. Então, para diferenciar qualitativamente um fenol de um ácido carboxílico, usamos o sal bicarbonato de sódio, tá bom? Agora vamos para as reações especificamente. A primeira delas, pessoal, é uma que vocês já conhecem desde o ano passado, que é a reação de esterificação. Um ácido carboxílico qualquer, eu estou falando em ácido carboxílico, tá? Reage com álcool
e vai formar éster mais água. Essa reação vocês já conhecem, né? Então, essa reação de ida, ácido mais álcool formando éster mais água, é chamada de reação de esterificação. Quando eu faço o processo inverso, éster mais água formando o ácido correspondente mais o álcool, esta reação é chamada de hidrólise. Isso tudo foi falado também já, mas é sempre bom revisar, né? Então, como é que ocorre a reação, né? A hidroxila do ácido carboxílico reage com o hidrogênio do álcool, formando a água, né? Aí, o carbono aqui ficou com um elétron livre e o oxigênio, que é muito eletronegativo, vem para cá e ocorre a formação do éster. Isso aqui é aquela que vocês já sabiam, mas achei importante colocar aí uma revisãozinha. Agora temos a reação, essa é nova, de desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos. Esta reação de desidratação intermolecular também pode ser chamada de reação de formação de anidridos orgânicos, tá? O que quer dizer desidratação? Perda de água. Então, será eliminado a molécula de água. Anidrido, sem água. Como é que ocorre essa reação? Nós vamos pegar dois ácidos carboxílicos, ó, 1, 2, sempre 2, que podem ter o mesmo número de carbonos ou não, isso não importa, mas temos que ter dois ácidos carboxílicos, tá bom? A oxidrila de um ácido carboxílico vai se juntar com o hidrogênio do outro ácido carboxílico para formar o quê? A água, né? Então, formamos a água. Então, a água já foi eliminada. Só que aí ficamos com o elétron livre no oxigênio e no carbono. E a isso nós vamos juntar. Então, vai ficar R, é só juntar as coisas mesmo aqui, pessoal. Só isso. Para vocês, é apenas isso, tá? Então, esse carbono aqui vai se juntar com este oxigênio, né? E vai formar o anidrito. Eu copio tudo que está aqui, ó. RC dupla O. Aí, juntou com oxigênio, olha lá, esse carbono aqui é o que juntou com esse O, né? E aí, O, RC dupla O. Simples assim. Então, esse daqui é o anidrito, tá bom? Como é que eu daria nome para esse anidrito? Sei lá, vamos supor que eu estivesse reagindo ácido metanoico com ácido etanoico. Ele iria formar o anidrito e como subproduto a água, porque é uma desidratação intermolecular. O nome seria anidrito etanoico metanoico. Ah, Marcia Rita, por que anidrito etanoico metanoico? Porque temos que seguir a ordem alfabética e a letra E vem antes da letra M, tá bom? É muito facinho, né, pessoal? Agora, um ácido carboxílico, ele é um ácido, né? Caracterizado pela presença dos íons H+. Só se lembrem que no ácido carboxílico, o íon H+, vem do grupo OH da carboxila. Não são dos hidrogênios ligados ao carbono, tá?
Todo ácido reage com base e forma sal e água. Não é isso na química inorgânica? Na química orgânica, a mesma coisa. A diferença é que é um ácido carboxílico que vai reagir com uma base e vai formar um sal orgânico. Em vez de ser um sal inorgânico, teremos a formação de um sal orgânico, mais a liberação de água, né? Então, sempre o hidrogênio do ácido carboxílico se junta com a oxidrila da base e forma água. O oxigênio é muito eletronegativo e vai atrair o metal da base para ele, né? Lembra, base é aquela substância que apresenta a oxidrila ligada a um metal. E aí, nós vamos ter o sal orgânico, ou sal de ácido carboxílico, tá? Que é isso daqui que está em amarelinho. Isso daqui, pessoal, é importante porque é o princípio básico para a formação do sabão. Só que para ter o sabão, nós vamos ter que nos utilizar de um óleo ou gordura. Então, nós vamos ter que ter a presença de ácidos graxos na estrutura, tá? Aqui só ocorre a formação de um sal de ácido carboxílico, mas um sabão nada mais é do que um sal orgânico, mas nem todo sal orgânico é um sabão, tá? A reação de saponificação tem que ser feita a partir de uma gordura ou de um óleo, né? E aqui nós estamos representando apenas o ácido carboxílico, tá bom? Mas isso é assunto para uma próxima aula. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que tenham entendido. É fácil porque é química orgânica, né? Mas qualquer dúvida, estamos sempre aí para esclarecimentos, né? E é isso. Tenham um bom dia, né? E até a próxima aula.